2022 foi um ano monotemático, foi um ano do Brazuca, que o Brazuca conhece bem e que o cara lá fora não conhecia mais, né? Que aquele ano só tinha um tema. O tema do ano passado foi juros, né? Juros para cima de uma maneira que o gringo não conhecia mais, né? E que pessoas, com todo respeito aos nossos apresentadores aqui de 25 anos de idade, nunca viveram, né? Ou nunca tinham visto, né? Então, foi isso. Se você acertou o call de juros do ano passado, você teve um ano razoável, você teve um bom ano. Se você não acertou o call de juros do ano passado, não interessava muito que você fizesse, né? Porque você não ia conseguir, eu acho quase impossível. Por exemplo, a gente até pegou esse call do S&P caindo, mas a gente acabou gastando um pouco também em posições longas, né? A gente pegou o call do S&P caindo, mas gastou attrition, né, em posições longas, porque é natural que depois de 10 anos do índice subindo, demore algum tempo para você largar coisas que você está carregando por muito tempo e você aceite que elas não vão performar daquela maneira. Mas isso foi 2022, tá? Monotemático, juros. Pegou juros, entendeu juros, você teria tido um bom ano. 2023... eu acho que o leque abre de várias maneiras, né? E a principal delas talvez seja o que o Stetter falou. O que é crescimento em 2023, né? A gente fala muito, vai ter recessão, não vai ter recessão nos Estados Unidos, não quero entrar nesse debate, porque eu acho que é chovendo molhado, muita gente já falou sobre isso. Eu vou levantar um ponto aqui, até para a gente falar com o Zé. A gente está falando da Europa, vai ter recessão, não vai ter recessão, por exemplo. Mas quando você olha os números, a gente está falando assim, se é crescer meio ou cair meio. Quando você está falando se vai ter recessão ou não nos Estados Unidos, você olha para o número, não tem crescimento nenhum de PIB, mesmo se você considerar que não vai ter recessão. Tá? E a verdade é o seguinte, tá? Se você olhar o mundo pré-Covid, antes do Covid, ele já não crescia bem. Tá? Ele não crescia bem. Os Estados Unidos crescia de recessão a recessão 1,7%, a Europa crescia 1% de recessão a recessão. Você não pode ver no meio das recessões, você tem que pegar de recessão a recessão. Porque senão você fica vendo, cresceu 2%, 3% no meio, você não pega o crescimento inteiro. Os Estados Unidos já crescia 1,7%. Tá? 1,7% com algum crescimento demográfico. Lembrando que antes da grande crise financeira de 2008, o mundo crescia per capita 2%. E era um crescimento constante per capita de 2%. Tá? Você tinha um boom demográfico, mas crescia 2%. Depois da crise financeira, a gente nunca mais cresceu da mesma maneira. A verdade é essa. A gente ficou um pouco ali escondido na China, né, sei lá qual era aquele crescimento na verdade, mas os números reportados a gente ficava escondido naquele crescimento chinês, mas o Ocidente ele já não cresce desde a crise financeira da maneira que crescia. Daí passou a crise financeira, você começa a olhar para o crescimento pós-recuperação da Covid, você encontra esse número. Os Estados Unidos é 0, é meio, é -1, né, quer dizer, a recessão ou não é, a Europa é recessão ou não é, né? A China, você pode até levantar o morto, a gente acha que até levanta o morto, tá? Na verdade, você joga dinheiro suficiente e agressão suficiente, né, do planejador central acaba levantando o mundo, mas a verdade é que você não cresce mais da mesma maneira. O mundo não cresce da mesma maneira que crescia. O Brasil não cresce da mesma maneira que crescia. Aliás, tirando o boom demográfico do Brasil, virando a demografia brasileira, que já está virando, cara, a situação é calamitosa. O crescimento per capita brasileiro é a situação calamitosa. Eu queria falar até mais sobre isso depois. Mas a verdade, eu vou levantar só esse ponto, tá? A gente fica falando muito se é recessão, se não é recessão, mas quando você olha friamente os números, a gente já não cresce direito desde a crise financeira e pós-Covid, as perspectivas de crescimento do mundo, principalmente, vou só falar isso, vou passar para você, Zé, principalmente pelo seguinte, fator de produção. A gente está no low de desemprego dos Estados Unidos desde 1969. Em 1969 o homem estava indo para a Lua. Tá? Você não era nascido, eu não era nascido, Zé não era nascido. Tá? Provavelmente não, tá, Zé? Vou te dar desconto, Zé. Vou assumir que tu é mais novo que eu penso. Tá? Mas a gente não era nascido. Então, não tem fator de produção, não tem gente para flip burgers no McDonald's. Tá? Não tem. Como é que você vai crescer? A coisa que eu falo é o seguinte: Estados Unidos, o pessoal, vai voltar a crescer. Digo, querido, não tem. É igual o Verstappen querer dar. Tem gasolina no carro, mas não tem pneu. Entendeu? Onde é que tu vai tirar a força de trabalho no momento? Né? Quando você está resfriado, não adianta você querer sair correndo. Então, a pergunta que eu tenho, cara, a gente às vezes fala, agora pode ter reaceleração. Filho, não tem força de trabalho, serão 4 milhões de pessoas, as pessoas não vão voltar. Eu estou preocupado com o crescimento no mundo. Eu posso discutir isso um pouco mais, estender esse assunto depois, mas a verdade é o seguinte, só vou deixar isso para o Zé, não crescemos direito desde a crise financeira. O mundo pós-Covid, o que a gente está vendo de crescimento daqui para cima, talvez seja o normal. Porque a verdade é o seguinte, crescimento de 3%, 4% nunca existiu na história da humanidade. Essa coisa que a gente teve, aliás, vamos falar de Pax Americana depois, crescimento, essa coisa toda. Mas esse mundo que a gente se acostumou, que vocês se acostumaram desde que nasceram, esse mundo nunca existiu. Ele é um produto
dos últimos 30, 40 anos. Ele nunca existiu. A gente não é para nada crescer 3, 4% sustentavelmente. Eu estou preocupado com o crescimento no mundo. É isso que me tira o sono, né? Porque o capitalismo precisa de crescimento. O capitalismo sem crescimento, a gente já sabe o que acontece, né? Normalmente dá em guerra ou dá em coisa ruim. Mas vou parar por aqui, senão o Zé vai me bater daqui a pouco. Vai lá, Zé. Pô, esse negócio é um tema que ele é muito difícil. E a gente acaba tendo mais achismos do que uma resposta definitiva. Um pouco antes da pandemia, a gente via o mundo com 3 forças que eram deflacionárias, que puxavam o crescimento para baixo, que eram muito fortes. Uma delas é a demografia, que estava virando. Em alguns lugares antes, Japão, a China começou a encolher no ano de 2020, a população economicamente ativa deles. Em outros lugares um pouquinho depois, mas de forma geral a demografia estava começando a virar para baixo. Pelas razões que o Rui colocou, isso puxa crescimento para baixo, é uma força que atrapalha crescimento. A outra força deflacionária muito forte é dívida alta. Se as empresas e os países já estão muito alavancados, fica difícil para eles tomarem mais crédito e isso acaba sendo também uma força que puxa o crescimento e a inflação para baixo bastante forte. E o terceiro aspecto é o aspecto de tecnologia, né? A tecnologia é uma força deflacionária incrivelmente forte porque, basicamente, a velocidade de processamento dos computadores dobra a cada 18 meses durante os últimos 50 anos. Depois, se a gente falar um pouco mais de chip, a gente pode entrar um pouco mais em detalhe nos desdobramentos que isso tem de médio para longo prazo, chip war. Você entende um pouco melhor esse confronto que tem da China com os Estados Unidos, o que os caras estão querendo fazer. Então, o que você tinha? Você tinha forças deflacionárias incrivelmente fortes que foram incrivelmente aceleradas por causa da pandemia. Para você ter equilíbrio dessas forças deflacionárias e a pandemia, você veio com o maior estímulo da história da humanidade. 20% de todo o dólar impresso na história foi impresso durante o ano de 2020 e 2021, se eu não me engano. Na hora é muito difícil. Imagina que você é o Banco Central americano, que é o Banco Central do mundo, que você está tentando calcular quanto de estímulo você precisa dar para salvar um mundo que está fechado. É muito difícil calcular esse troço. O cara vai errar, ele erra pelo excesso. Foi o que aconteceu. O outcome disso é que depois que tem vacina, reabertura, coisa e tal, acabou tendo muito mais estímulo do que as forças estruturais deflacionárias durante um período. Esse desequilíbrio gerou inflação no ano passado. No médio e longo prazo é muito difícil lutar contra essas forças deflacionárias de crescimento que o Rui estava falando. Essas coisas elas seguem valendo. Em algum momento os estímulos estão sendo retirados, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Você pode tentar fazer o trade de 3 meses, 6 meses, mas a gente compartilha dessa preocupação que o Rui tem. É muito difícil de você imaginar, para períodos intermediários de tempo, da onde que vai vir o crescimento. O endgame disso daí vai ser o governo dos principais potências do mundo, Estados Unidos em particular, por ter a moeda de reserva do mundo, tendo que estimular novamente. Monitorar o desenvolvimento dessas forças estruturais deflacionárias e a quantidade de estímulo que você tem que dar na economia, se foi demais e está gerando inflação, ou foi de menos e está gerando problemas porque o capitalismo precisa de crescimento, ele é importante para os próximos. Aí não é um trade de um ano, é um negócio mais de 5, 10 anos que você fica tentando que medir o tempo todo.